29 de agosto de 2013. Corinthians espanta a zebra, vence Luverdense no Pacaembu e vai enfrentar o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil. Irreconhecível, o Palmeiras leva 3 gols do Atlético Paranaense e está eliminado. Gol no final do jogo acaba com o sonho do Santos na competição. São Paulo aproveita a semana livre para treinar e segue se preparando para uma verdadeira maratona de 4 jogos em 8 dias. E mais, Flamengo vence o Cruzeiro e garante vaga na próxima fase. Fluminense perde do Goiás e está fora. Vem que vem, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá, boa noite. O Corinthians é a única equipe paulista classificada para a próxima fase da Copa do Brasil. O Timão fez o suficiente para reverter a derrota por 1-0 no primeiro jogo e ontem, com o apoio da Fiel no Pacaembu, venceu o Luverdense por 2-0. Veja os melhores momentos com a narração de Fernando Solera. Pronto! O Corinthians começa a sua luta para continuar na Copa do Brasil. O adversário é aquele, Luverdense. Voltou para o Douglas mesmo, rolou para dentro da área, Paulo André, defendeu Gabriel Leite, esticado com a mão direita. Tenta lá na frente a passagem, pegou e devolveu o Misael. Rafael bate de pé canhoto agora. Ela vem para o ataque deles, atenção. Olha a chegada, olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo. Um tiro de pé esquerdo, violento de Tozinho. E é o Pato que bateu. Pato bateu e bateu, pronto. Misael joga aqui no círculo. Errado, Danilo. Rolão, Guerreiro, vai lá, vai fazer 1-0. Chegou, cruzou, pintou o goleiro e deu mole. Tomaram a carteira dele. Como é que o Guerreiro perde um gol desse? Demorou muito, pensou demais. Fábio Santos cruzou, ela sobrou. Vai Ralf, naquela do desespero, chuta lá no tobogã. Faltam 10 segundos para 30. Lá vai Douglas. Quero ver a sua habilidade. Atenção, ele não bate. Agora passou e... Gol! Alexandre Pato. Cheio de moral. 1, Corinthians 0, Luverdense. Ainda o lateral, vai no cruzamento, bora pro ataque, a cabeçada, Cássio defendeu, ela sobrou, olha o... Furou o atacante. Abriu na direita, Danilo, chegou Danilo. De ladinho também, bateu, quem vem, Y, chutou, o goleiro defendeu parcial apenas, Y tenta a cabeçada, lá está o Prata cortando, a lateral já está movimentada, Edenilson bateu, Douglas deixou, e o Guerreiro vira, alto demais, vai pro cruzamento, tentou, vai poder chutar, mete o pé esquerdo na bola, deixou, Douglas, rolou, olha o gol. Fábio Santos, Corinthians 2-0 a 44 minutos e meio. Alexandre Pato e Douglas, se repetirem o primeiro tempo, bate o Pato. Vamos ver, dessa vez foi o Douglas. Exatamente 17 centímetros sobre o travessão. Léo. Procura fugir da marcação. Acabou, não tem tempo para nada, nem 3 minutos ele deu. 2:40, tá tudo muito bom. Corinthians 2, Luverdense 0, e é assim que o Timão segue na Copa. Com a vitória por 2-0 em cima da equipe do Luverdense, o Corinthians se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil e terá o Grêmio pela frente. Só que eu fico com 2
eu estou com dois corações. Esses enfrentamentos a gente vai ter que controlar muito, que eles vão prejudicar, as duas competições elas vão prejudicar. E vai ter duas competições com um grau de exigência muito alto. Agora a ideia que eu tenho é que tem que priorizar uma ou outra, porque as duas é difícil. Pegando o carona no que você respondeu, já tem uma ideia no que vocês vão priorizar? Não. Aí a palavra com o Dr. Mário, a palavra com o Roberto, a palavra com o Duílio, para aquilo que entender melhor ser o Corinthians. E eu estou abraçado junto. A classificação foi mais difícil do que vocês esperavam? Sim, claro. A gente sabe que a equipe deles tinha muita qualidade. E eles fizeram um gol lá e sabia que a gente tinha que sair para cima a qualquer custo. E a gente conseguiu passar para a próxima fase, mas a gente sabe que a equipe deles tem muita qualidade. A gente sabe que hoje em dia não tem jogo fácil. Acho que a gente tem que respeitar qualquer adversário que a gente pegar. A gente perdeu lá, eles fizeram o resultado lá e a gente tinha que reverter aqui, né? Eu acho que fizemos um primeiro tempo muito bom, criando várias oportunidades. Na minha opinião, tinha que ter matado, né? Se a gente faz mais gols, já definiu o jogo. Vocês sabem que agora é o Grêmio, né? É um grande desafio. Acho que agora nem tem muito o que escolher, né? Quem pegar. Mas vai ser um grande jogo, mas o Grêmio é um grande time, mas temos todas as condições de passar de fase. O Grêmio a gente sabe que é uma grande equipe, tem grandes jogadores, um time experiente. Time que sabe jogar essa competição, então a gente também tem que ter bastante cautela aí nos dois jogos para passar. Você terminou o jogo bem? Você pediu algumas vezes para sair pro Tite, né? Mas você tá bem ou não? Tô bem, tô 100%. Você pediu a sequência de jogos, se sente melhor em campo? Quando jogo eu me sinto sempre melhor, quem não gosta de jogar. Então hoje eu joguei e tô feliz. Tem hora que tem que vir uma moral de fora para dentro para que o atleta também se energize para a coisa. Se está bem, é um jogador decisivo. E eu falava para o Fábio aqui, ó, empurra ele lá na frente. Porque se ele pega 1 a 1 contra 1, ele vai para dentro e define. Até porque nós estávamos também com jogadores aí para armação atrás dele, que era o Douglas. E eu queria explorar dessa jogada nessa última faixa. E tu precisa nessa hora também de um pouquinho de moralzinha, de um combustível, de um incentivo. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Primeiramente sobre o jogo. Muito mais pelo que fez no primeiro tempo do que apresentou no segundo, o Corinthians mereceu a classificação. Mas poderia ter sido mais tranquilo. O time viveu na iminência de tomar um gol no segundo tempo, embora o Luverdense não tenha criado nada de muito perigoso, havia um risco. Quer dizer, o Corinthians criou muito pouco no segundo tempo, produziu muito pouco no segundo tempo e é algo que o Tite talvez precise refletir com os jogadores. O Corinthians parece que cria uma vantagem e depois se acomoda com essa vantagem, padece de uma letargia irritante em alguns momentos. O Corinthians não lembra muito aquele Corinthians que brigava pela posse de bola, pelo espaço de campo a todo momento. O Corinthians apesar de ter a melhor defesa do Brasil neste ano, ainda assim corre alguns riscos pelas laterais e na frente está faltando tranquilidade para definir. Veja só o Guerreiro, ele driblou para o outro lado, talvez fosse a melhor opção mesmo, acabou perdendo o gol. De qualquer forma, é um time ainda muito forte. Precisa encaixar o jogo como aconteceu no ano passado. O Douglas, para mim, foi o melhor do jogo. O Pato também apresentou melhor em relação ao que vinha apresentando. Se não é ainda aquele Pato que todos desejam, é um Pato que está em evolução. É um jogador diferenciado e que vai ser muito útil ao Corinthians. Há de se ter paciência com ele, apesar de já terem passado aí 7, 8 meses da contratação dele, eu ainda acho que vale a expectativa e vale a paciência. Sobre poupar ou não poupar, priorizar, eu acho muito cedo, discordo do Tite, temos que fazer uma opção. O Corinthians tem um elenco muito bom, eu acho que pode encaixar uma peça aqui, dar um descanso para outra lá, sem perder qualidade. Afinal de contas, tanto o Brasileiro como a Copa do Brasil, as duas competições são de extrema importância, as duas garantem vaga na Libertadores da América. Não adianta nada focar todas as forças numa competição, aí dá algo errado e você não consegue tirar a diferença no Campeonato Brasileiro, por exemplo, que é muito mais disputado e você não pode vacilar. Godoy, boa noite.
Boa noite, Celso. Que satisfação imensa revê-lo forte, saudável. Muito obrigado. Um pouco mais rico, que beleza. Isso é, vou falar rico pra você. em saúde, nada como descansar. Essa desculpa de saúde é rico mesmo, na bufunfa. O cara sai de férias e volta abarrotado. Com as coisas do lado ali, como chama aquele negócio, com embornar. Lá em Bálsamo a gente fala bornar, com embornar cheio de coisa. Boa noite para você que está de olho na programação da Gazeta e principalmente depois vai olhar aquela mulher maravilhosa, linda, que é a Anitta, que está aqui do meu lado. Mas, olha só, mas quero dizer o seguinte, depois que inventaram a indústria do poupamento, porque antes os clubes pagavam muito... Poupamento. Tá. Os times pagavam pra caramba pra jogar tudo. Hoje os times pagam pra caramba pra não jogar nada, pra jogar uma competição só. Ô, Tite, você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira pra jogar essa bolinha, você tá poupando o time pra jogar essa bolinha que jogou contra o Luverdense. Tem que jogar todo dia, meu. Tem que jogar de 24 horas em 24 horas. Essa indústria do poupamento aí já arruma desculpa para perder o jogo porque, jogamos 2 competições distintas, não deu para ligar o chip. Enfia o chip debaixo do tapete, pô. Para com isso. Tem que jogar as 2 competições, o Brasileiro e a Copa do Brasil, em alto nível, em excelente ritmo, em ritmo competitivo. Tem por obrigação fazer isso, pelo que investe, pelo que paga, pelos atletas que tem e pelo que você como técnico, tá bom? Não vem com essa desculpa não de tirar o corpo de uma agora não vai dar. E se você tá com 2 corações, melhor ainda, um coração no Brasileiro e outro na Copa do Brasil. Ou é um coração no Grêmio e outro no Corinthians, seu Tite. E outra coisa aí, como disse a Anitta aqui, o Pato tá parecendo o Nerso da Capitinga, cara. A roupa do Pato é a roupa do Nerso da Capitinga. Você está sugerindo que ele saiu de uma festa junina ou junina? Bom, parece garçom de cantina italiana. Ô, Pato, é ridículo esse teu figurino, hein? Tchau. Olha lá. Olha o Nerso da Capitinga aí, Pascoal. Olha só aí. Aí. Pior é que ainda assim ele continua. Olha só, aí, o Fernando da Rove Telhas. Olha o Nerso da Capitinga aí, ó. O triste é que, apesar disso, ele continua bonito. Bom. Mas é o Nerso. E se a FEL mais uma vez empurrou o timão no Pacaembu, a torcida do Luverdense não fez diferente. Mesmo com um número bem menor nas arquibancadas, alguns fanáticos torcedores viajaram quase 2.000 quilômetros para acompanhar o Verdão do Norte. Veja na reportagem de Felipe Esboril. Todo mundo sabe que o torcedor do Corinthians faz suas loucuras para ver o time. É que quem é apaixonado não mede esforços para ver o time dentro de campo. E esses torcedores viajaram quase 2.000 quilômetros para ver o Luverdense. Tudo porque acreditam que o time tem condições de passar às quartas de final da Copa do Brasil. Vale a pena viajar todo esse percurso aí para ver o time? Vale a pena o esforço, porque o Luverdense aí a oportunidade é grande, né, de estar vindo aqui jogar contra o Corinthians, né, atual campeão mundial, mas tem grande chance de sair daqui classificado. Um time novo, apenas 9 anos de história, mas que cativou a cidade de Lucas do Rio Verde. Um trabalho bem feito pelo atual presidente, no jogo mais importante da história do clube. É um jogo para ficar na história, nós ganhamos, já fizemos um bom jogo lá em Lucas do Rio Verde. Tomara que nossos guerreiros, nossos atletas desenvolvam um bom futebol hoje à noite. No meio da torcida verde encontramos o senhor Osni e toda a família do goleiro Gabriel Leite. Uma figuraça. Onde o filho dele vai, o cara tá junto. Hoje é o jogo da vida do seu filho? Eu quero crer que sim, porque houve um jogo no primeiro jogo, foi muito bom para eles, né? Hoje, no entanto, eu acredito que o Corinthians vai atacar muito mais que atacou no jogo anterior. Então ele tem que mostrar serviço e se mostrar serviço e for muito bem, creio que isso será muito positivo para ele. Os tios também vieram apoiar o sobrinho, mas com um segredinho que ninguém poderia ficar sabendo. Deixa eu falar baixinho aqui, é que eu sou corintiano.
E a senhora também? Também. A dona Lloyd, a avó, não conseguiu ficar parada um só segundo. A senhora não consegue ficar parada? Não consigo. Eu vou aqui, vou ali, tô erguendo as mãos, gritando. Quando a bola corintiana chegou perto do gol de Gabriel Leite, o pai queria descer no campo para ajudar o filho. Olha, na hora de descer e nas bolas que aparentemente ele não vai chegar, na hora de chegar e a gente defender, entendeu? Tudo é motivo para comemoração na torcida do Luverdense. Um drible, uma falta, até essa defesa espetacular do filhão do seu Osni. Como também passou perto quando o Guerreiro ficou na cara de Gabriel Leite. Pareceu o gol do Luverdense. Só que Pato, nesse lance, surpreendeu o goleiro Gabriel Leite e fez o primeiro gol do Corinthians. Para desespero do pai e da avó, o segundo veio com Fábio Santos. O silêncio mostrou o sentimento do senhor Osni. A situação está um pouco complicada, no entanto, um gol do Luverdense resolve o problema, entendeu? Um gol da classificação para o Luverdense. No segundo tempo, o nervosismo começou a aumentar. Suspiro, grito, esfrega as mãos, o rosto. A coisa ficou feia. Os olhos fixos no gramado pareciam não acreditar no que estava acontecendo. A última chance do Luverdense veio num escanteio. O senhor Osni ficou apreensivo, mas viu o filho ser eliminado da Copa do Brasil. Infelizmente não foi dessa vez, mas nós esperamos que as próximas sejam melhores. Não foi dessa vez, o time se portou bem, infelizmente levamos 2 gols, mas vamos tocar para frente aí. Parabéns ao Coringão aí, mas o Luverdense na cabeça, no coração. Vamos lá, Deus abençoe. Bom, daqui a pouco a gente vai falar da classificação do Grêmio, o adversário do Corinthians na próxima fase da Copa do Brasil, mas a enquete no site gazetesportiva.net já é sobre esse jogo. Com o futebol que apresentou nos últimos jogos, o Corinthians passa pelo Grêmio na Copa do Brasil? Sim ou não? Acesse e vote, o resultado sai no fim do programa de hoje. Eu estou meio de Grêmio, né, com esse azulão aqui. E aí, Celso? Tem que jogar mais. Tem que jogar mais do que tem jogado. Na verdade, é manter uma regularidade. O Corinthians tem começado bem os jogos, foi assim contra o Vasco, foi assim contra o Luverdense e depois cai no segundo tempo. Precisa manter 90 minutos de bom futebol. Qualidade o Corinthians tem, é que está jogando aquém do que pode. Mas passa? Sim, passa. Se contra o Luverdense teve corintiano, igual o Carlos Reis e o Preto lá da CR Construções, gastaram a impressão digital de tanto ficar esfregando a mão contra o Luverdense, aquele lancezinho no finzinho do jogo. Eu acho que já era, tá fora. Nem se desgaste, Tite, nem entre em campo contra o Grêmio, vai dar Grêmio. E na Vila Capanema, o Palmeiras teve uma noite péssima. O Verdão entrou em campo tentando segurar o resultado obtido no primeiro jogo. Mas o Atlético atacou durante toda a partida e conseguiu abrir 3-0 no placar. Quando o Palmeiras tentou reagir, já era tarde. A eliminação deixou o presidente Paulo Nobre e os torcedores bastante irritados. No Dorival de Brito, o Furacão começou com tudo para cima do Palmeiras. Depois da cabeçada de Luiz Alberto e da conclusão errada de De La Torre na frente de Fernando Praz, a equipe de Wagner Mancini chegou ao gol com o Ederson encobrindo o goleiro palmeirense, 1-0. No segundo tempo, a blitz paranaense continuou e depois do chute de Ederson e da defesa de Praz, Paulo Baia, o interminável Paulo Baia, deixou dele. 2-0. E falando nele, foi o camisa 30 que começou a jogada do terceiro gol. Dele para Marcelo e de Marcelo para Ederson fazer o terceiro do Atlético. Antes do final, o técnico Gilson Kleina arrumou um tempinho para ser expulso pelo árbitro. Leandro, no chute cruzado, ainda tentou descontar para o Palmeiras, mas o Everton fez a defesa. E ficou nisso, Atlético classificado 3, Palmeiras 0.
A gente tem que estar mais inflamado. Você tem que saber jogar um jogo de decisão, um jogo eliminatório. Né? Passamos muito sobre isso, falamos sobre isso. Nós tínhamos a vivência disso aí dentro da Libertadores. Mas as coisas não aconteceram. A gente não pode errar, a gente está numa divisão que pode ter um erro mais nessa divisão, nessa competição. Se o teu erro tem que ser muito baixo, e quando você erra demais, foi fatal. As coisas não estão bem, vamos ter que fazer umas cobranças internas muito duras, vamos cobrar jogadores, vamos cobrar comissão técnica, se eu cobro até meus vice-presidentes, se eu me cobro muito, então não faz o menor sentido isso que aconteceu. O Palmeiras não pode perder de 3-0 um jogo como esse, sem mostrar a reação que é natural dessa equipe. E vamos tratar, obviamente não se toma decisões meia hora, uma hora depois de uma derrota, de uma eliminação. Vamos, com muita cabeça fria, tomar as decisões internamente. Palmeirenses como o Antônio, lá do Ponto Chique, o Jamil Jaguaré, lá de Itabapuã, onde eu estarei dia 7 de setembro lá, estão de acordo com o Paulo Nobre, mas eles não se iludiram com esse time do Palmeiras, não. Sabe por quê? Porque no jogo de ida ou vinda, o jogo daqui de São Paulo, o Palmeiras já era para ter tomado um chocolate, isto mesmo, um chocolate, tinha que ter tomado uma goleada aqui, não perdeu. Um time que consegue perder de 2-0 para o Paysandu, o Palmeiras já chegou a estar perdendo de 2-0 para o Paysandu. Vocês se iludiram que ganhariam do Atlético Paranaense, que eliminariam o Atlético Paranaense? Pô, acordem, gente, vocês pertencem à Série B, é bola e futebol de Série B. Para superar, precisa muita determinação, muita dedicação, muita raça, porque a qualidade técnica é de Série B. Então não vamos nos iludir não, Celso. Ô, Godoy, eu acho que existem derrotas e derrotas. Até entendo o Paulo Nobre. Ele deu uma entrevista, estava insatisfeito com o que viu do time. Depois manteve a cabeça no lugar, dizendo que ia fazer reuniões, nem confirmou Kleina no cargo. A questão é, o Luverdense jogou contra o Corinthians e o Luverdense é da 3ª divisão. E você viu um time aplicado, um time aguerrido, um time ousado, um time que buscou a vitória diante do campeão do mundo. E é lá de Lucas, no Mato Grosso do Sul, quer dizer, no Mato Grosso, ninguém conhecia o Luverdense. Quer dizer, e batalhou, brigou. Então, o Palmeiras perder por 3-0, brigando, mostrando garra, mostrando vontade, é uma coisa. Agora, perder de 3-0 de uma maneira apática, então faz sentido. O presidente do clube tem que cobrar mesmo e, sabe, pode até ter sua limitação técnica, mas não pode faltar vontade. E o que a gente viu do Palmeiras, eu não pude acompanhar o jogo inteiro, mas pelo que eu vi depois dos melhores momentos, sem dúvida, foi um time apático e cabe ao dirigente cobrar. Em Porto Alegre, o Santos também jogava com a vantagem conquistada no primeiro jogo. Chegou a ter boas chances de gol, mas não balançou as redes. Sorte do Grêmio, que marcou 2 vezes e avançou para a próxima fase. Na Arena do Grêmio, o gol só no segundo tempo. Barcos cruzou da esquerda e Souza, de pé direito, anotou o primeiro do tricolor gaúcho sobre o Santos. Já no final da partida, Pará fez linda tabela com o Maxi Rodrigues e deixou o Wesley livrinho para marcar o gol da classificação gremista. Final, Grêmio 2, Santos 0. A equipe gaúcha enfrenta o Corinthians nas quartas de final. Antes de falarmos sobre o Santos, para ficar bem claro, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, de lá que é o Luverdense. Está aí um exemplo também. O Santos caiu diante do Grêmio. É um time de garotos, tem as suas limitações, mas perdeu jogando bola. Merecia até melhor sorte na partida. Essa é a questão. O peso dessa eliminação para o Santos, ele acaba se tornando menor do que do Palmeiras, apesar do Palmeiras estar na 2ª divisão. Sinal que esses garotos têm futuro, o Santos tem que recomeçar essa realidade. Agora, só vai focar no Campeonato Brasileiro e a missão é se distanciar da zona do rebaixamento para não correr riscos, uma vez que título não dá para disputar. O Grêmio não, o Grêmio é um time copeiro, é o maior vencedor da Copa do Brasil ao lado do Cruzeiro e vai ser osso duro para o Corinthians daqui para frente. Vai ser osso duro? Que osso duro? Que osso duro? O Grêmio? Osso duro.
Que osso duro? O Grêmio é favorito, não tem osso duro, o Grêmio é favorito. Já foi campeão em cima do Corinthians, quando o Corinthians tinha um time muito melhor que esse. Um time que ganha na bacia das almas do Lucas do Rio Verde. Mas é outro jogo. Não, né? é outro jogo. Outro jogo. Quando você vê aquela camisa tradicional listrada em azul, preto e branco, tanto que o Corinthians venceu o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Não adianta, o seu René de quem, a esposa deles, fazerem promessa de querer andar a pé de joelho pro Corinthians passar, que já era. E o Santos perdeu porque aquele garoto que tem cheiro de gol e faz gols, e poderia ser o terceiro gol consecutivo dele, o tal de Gabriel, não ensinaram para ele o que é regra do impedimento. Ele já vale milhões, está começando a praticar o futebol, mas não sabe o que é regra do impedimento. Então, senhores professores, ensinem o garoto, ele está com 16 anos, dá tempo de aprender, porque o Thiago Ribeiro também não sabe, né? Porque se soubesse não tinha jogado pro garoto impedido e ele teria assumido a condição de finalizar e tentar fazer o gol. Aí jogou pro garoto, porque seria 1-0 pro Santos. Tá vendo como vocês jogam dinheiro fora? Ensine a regra, impedimento para atacante. É desse tamanhozinho a regra, tá? Nos outros jogos da Copa do Brasil, o Fluminense foi eliminado pelo Goiás e mineiros e cariocas fizeram 2 jogaços. O Botafogo visitou o Atlético Mineiro e saiu do Horto vivo e com a vaga, hein? Já o Flamengo recebeu o Cruzeiro e com a torcida empurrando no Maraca, conseguiu reverter o resultado da primeira partida e está classificado. Vamos ver os gols. No Maracanã, Paulinho fez a jogada pela direita e tocou para Elias marcar o gol da classificação do Flamengo sobre o Cruzeiro. E detalhe, o Elias era dúvida até 15 minutos antes do jogo por conta de dores musculares. Nas quartas, o Flamengo enfrenta o Botafogo. O Serra Dourada, Walter passou para Renan Oliveira, que fez uma linda jogada. E só parou quando a bola morreu no fundo da rede. Goiás 1, Fluminense 0. O segundo dos goianos também saiu graças a uma assistência precisa de Walter. Dessa vez ele encontrou o William Matheus, que não desperdiçou. Final, Goiás classificado 2, Fluminense 0. Na Arena Independência, Fernandinho arrancou pela esquerda e cruzou rasteiro para Marcos Rocha, anotar o primeiro do Galo contra o Botafogo. O gol de empate do Fogão foi muito parecido com o do Atlético, mas quem arrematou para a rede foi o artilheiro Rafael Marques. Os donos da casa voltaram a ficar em vantagem no placar depois que Diego Tardelli rolou para Fernandinho marcar 2-1. Mas o Bota igualou novamente o placar, dessa vez com o zagueiro Dória. Final, Atlético Mineiro 2, Botafogo classificado também 2. Vôlei, a seleção brasileira continua implacável na disputa do Grand Prix. Dessa vez, as vítimas foram as japonesas. Na cidade japonesa de Sapporo, a seleção feminina de vôlei enfrentou as donas da casa pelo Grand Prix de vôlei e seguiu com um bom desempenho das últimas partidas. Fernanda Garay fechou o primeiro set em 25-21. Depois da mudança de lado na quadra, o Japão chegou a estar na frente do Brasil, mas Garay cravou com força esse ponto e deixou tudo igual. O segundo set terminou com um placar de 25-22 no bloqueio de Fabizona. O terceiro set foi o que teve a maior diferença de pontos. O Brasil disparou nos bloqueios e fechou essa parte do jogo em 25-17 no ataque de Thaísa. O time de José Roberto Guimarães segue invicto na competição e enfrenta amanhã de manhã a Itália. Você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem. Você pode dar um alô para toda a nossa equipe pelo nosso Twitter, @GazEsportiva, pelo meu, @Anita Pasques, pelo do Celso, @Celso Cardoso. pelo do Godoy, que não existe, é brincadeira. Godoy. Eu não tenho esse negócio, não. O que existe aí é tudo falso. Meu negócio é só o blog na Gazeta lá, certo? Calma. Olho na regra. Aí, olho na regra não, olho no apito. Ah, bom, pensei que tivesse mudado nas minhas apito, férias. olho no apito. Falando em blog, também tem lá post novo sobre a rodada de ontem, na cara do gol, meu, no site gazetesportiva.net. Aí, se você quiser rever o nosso programa, vai lá no youtube.com/A Gazeta Esportiva TV e no Facebook também estamos lá, facebook.com/
facebook.com/gesportivanet. Quero mandar um beijo em nome de toda a nossa equipe do esporte para o Fernando, pai do Gabriel, que trabalha na redação com a gente. Hoje ele faz aniversário. Parabéns, viu, Fernando? Muitas felicidades para você. Recadinhos? Um abraço aí para o João Beleza, aniversariante de ontem lá em Bálsamo, e também para o Felício Bragante. Ele anota no caderno as coisas que acontecem lá na Asa Alumínio, igual você. E para o Demi também do Atacadão da Carne, lá em Guarulhos. Ele fica, porque tem um tablet aqui, tem celular, mas eu vivo anotando. Eu gosto de anotar, me sinto mais seguro com algumas anotações. Abraço também para o Cláudio René Marcelino, que pede abraço via Facebook. Sinta-se abraçado, Cláudio. Intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouco tem o desembarque dos eliminados Palmeiras e Santos, a reapresentação dos jogadores do Corinthians, e o São Paulo segue treinando para fugir da zona do rebaixamento no Brasileirão. Continue com a gente, rapidinho a gente já volta. E depois da derrota para o Grêmio em Porto Alegre por 2-0 pela Copa do Brasil, o time do Santos desembarcou em São Paulo sem nenhum motivo para comemorar. Osmar Garrafa acompanhou a chegada do Peixe. Com a derrota ontem em Porto Alegre por 2-0, o Santos deu adeus à Copa do Brasil. No desembarque da delegação hoje pela manhã em São Paulo, o técnico Claudinei Oliveira entendia que a equipe poderia ter seguido na competição. Tivemos talvez até mais chances reais que o Grêmio de gol, não aproveitamos, não matamos o jogo, né, quando tivemos oportunidade. O Grêmio, acho que nas duas chances que teve claras, aproveitou e saiu com a classificação. Tiveram mérito por serem mais efetivos, né? Mas eu penso que, pelo que foi o jogo, a diferença de 2 gols foi demais. Mas a Copa do Brasil é isso. Ficou fora Santos, ficaram outros grandes clubes fora. E alguém tinha que ficar pelo caminho. Felizmente fomos nós. É um grupo já pronto para brigar por vaga na Libertadores? Ou nesse momento é se preocupar mesmo com zona de rebaixamento? Até não pela qualidade, mas por ser um grupo muito jovem, ainda pela dificuldade do campeonato? Não, zona não. Isso daí não passa na nossa cabeça. Porque aqui nós estamos no Santos, a gente sabe da grandeza da equipe. E esses 2 jogos a menos, como eu te falei, se você olhar uma vitória que você já está lá perto, e nós temos 6 pontos a ser disputado. Então, nós vamos entrar na competição para brigar por algo que vai ser de Libertadores por lá, você pode ter certeza disso daí. Finalizando, Anitta, agora o momento é de pensar no Campeonato Brasileiro. E o Santos já volta a campo no próximo sábado no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Para esta partida, o técnico Claudinei Oliveira não vai poder contar com Montijo, que, vetado pelo departamento médico, deve ficar em recuperação pelo menos nas próximas 2 semanas. Por outro lado, 2 boas novidades: as voltas de Cicinho à lateral direita e o capitão Edu Dracena à zaga santista. Do aeroporto de Congonhas, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. E o Palmeiras também eliminado desembarcou em São Paulo e de cara fechada, cabisbaixos, né? E o Adriano Dolphy acompanhou. Os poucos dirigentes que desembarcaram com o time evitaram declarações. Os jogadores bem que tentaram escapar das perguntas, mas passaram por um cordão de jornalistas. Nós tínhamos uma vantagem e o time do Atlético está muito bom, na sequência muito boa, e nós perdemos. O Atlético foi competente na pressão, na proposta que teve, que a gente sabia que ia ter. E a gente não teve argumentos para conseguir contrariar isso. Dá para explicar por que tanta apatia? Não foi apatia. Foi que o Atlético conseguiu ter um ritmo de jogo e uma postura de jogo melhor que a nossa. Em meio a esse princípio de crise, um jogador pode estar de saída do Palmeiras. O zagueiro Wilson recebeu uma proposta do Stuttgart da Alemanha. A janela de transferências se encerra no sábado. Estou sabendo agora do interesse, mas vamos sentar, vamos conversar, não tem nada decidido. Vamos ver qual a melhor coisa a fazer. E fica a pergunta: em meio a esse momento turbulento, a derrota poderá trazer reflexos para a disputa da Série B? No sábado, o Verdão enfrenta o Ceará no Castelão. A gente passou por situações difíceis também, ano passado com o começo do ano, no mesmo grupo aí, e a gente já foi dar volta por cima, esse ano no jogo de sábado, difícil final do Ceará, mas eu acho que sabemos o que a gente tem que fazer aí para que a gente possa dar essa volta por cima. E assim partiu o ônibus do Palmeiras, com indefinições e incertezas, justamente na semana que tinha tudo para ser de muita festa.
Por isso que não tinha ninguém lá no Ricói hoje. Já estava tudo lá esperando o Palmeiras chegar. O Tadal, o filho dele, o Thiago, o Rodolfo, o Luiz, até o Luiz Henrique Caseiro foi lá também. E a ESPN, que é só ela entrevistar, né? Enfia o microfone desse tamanho na cara do jogador. Ô, ESPN, vamos dividir a imagem aí, meu filho. Vamos respeitar todo mundo trabalhando. Coloca o microfone, tem 2 palmos de tamanho, pô. Não, a ESPN é nosso parceiro. ESPN é sensacional. Vamos aumentar esse microfone aí, ESPN. Deixa aí, Dodô. Eles ajudam o Aumenta aí, ESPN. São parceiros nossos. Um beijo, ESPN. ESPN. Você e nós e você, ESPN. Bom, sobre o Palmeiras, acendeu a luz amarela. Tem o jogo fora de casa com o Ceará. O Kleina, eu me lembro do Brunoro, que estava presente, Godoy, no Mesa Redonda, quando foi bem claro quando ele assumiu o Palmeiras, o Kleina não era um nome preferido. Mas por conta dos resultados, como o trabalho estava fluindo, ele foi mantido, foi prestigiado por causa disso. Agora que os resultados não estão aparecendo, eu não vou ficar surpreso se o Palmeiras tropeçar diante do Ceará, que aconteça uma mudança na comissão técnica. Eu acho que o jogo com o Ceará ele é decisivo para o futuro. Isso não é uma informação, apenas uma dedução a partir do que a gente tem acompanhado. Acompanhando o Brunoro falando aqui, agora o presidente do Palmeiras, eu não vou ficar surpreso não se o Kleina, em caso de tropeço diante do Ceará, perder o cargo. Voltamos a falar do Corinthians, que venceu o Luverdense e garantiu uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Nesta tarde, os jogadores se reapresentaram no CT Joaquim Grava e o repórter Felipe Esboril esteve lá. Confira. Com a vaga mais do que assegurada, a próxima fase da Copa do Brasil, agora o Corinthians aguarda a divulgação das datas dos confrontos diante do Grêmio nas quartas de final. Mas essa equipe que está aí não pode esquecer do Campeonato Brasileiro, torneio que ocupa neste momento apenas a 5ª colocação, com 26 pontos, 16 rodadas e tem um dos piores ataques da competição, 15 gols marcados, média de menos de 1 gol por jogo. Toda essa rotina pesada de jogos pode fazer com que a comissão técnica sugira à direção a prioridade em um dos campeonatos, Brasileirão ou Copa do Brasil. A princípio, a meta agora é voltar ao G4. E para que isso aconteça, é preciso passar pelo próximo adversário do final de semana. Domingo, no Pacaembu, pega o também classificado na Copa do Brasil Flamengo, de Mano Menezes. E para esse jogo, o técnico Tite volta a ter à disposição Emerson Sheik e Romarinho, que estavam suspensos e não participaram da classificação na Copa do Brasil. Por outro lado, Danilo e Paulo André receberam o 3º cartão amarelo no último jogo do Brasileirão e ficam de fora. Do CT Joaquim Grava, Felipe Esboril para o Gazeta Esportiva. Eu disse no começo do programa, acho muito prematuro pensar em priorizar uma competição agora. Quem sabe numa final, aí muda um pouco a história. Joga quarta, joga domingo, quarta, domingo. O Corinthians tem um bom elenco para isso. Eu acho que priorizar uma competição agora seria um grande erro. Aproveitando a segunda semana livre para treinos, o técnico Paulo Autuori segue preparando a equipe para uma maratona de 4 jogos que vai começar domingo contra o Botafogo no Maracanã. As informações do Tricolor com Alexandre Silvestre. Além desse excesso de jogos em pouco tempo, um outro problema incomoda o São Paulo. A ausência de centroavantes para a partida de domingo contra o Botafogo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Luiz Fabiano, titular, e Aloísio, o reserva, estão suspensos com 3 amarelos. Paulo Autuori tem algumas alternativas. Adiantar o Lucas Evangelista para atuar no ataque com Osvaldo, que não marca gols há 6 meses. Negueba, que ainda não estreou por causa de uma lesão, é uma opção. Silvinho, que veio do Penapolense, é mais um que pode ajudar. Assim como o recém-contratado Wellington, que chegou do futebol russo. A definição do time deve sair após o treino de amanhã. São Paulo tem uma sequência pesada de jogos. Em 8 dias, enfrenta o Botafogo domingo no Rio, o Náutico terça no Recife, o Criciúma quinta-feira no Morumbi e o Coritiba no outro domingo no Couto Pereira. Se Luiz Fabiano e Aloísio voltam em 2 rodadas após a automática, 4 jogadores estão pendurados. Casos do Rodrigo Caio, Wellington, Jadson e Ganso. Opa, peraí, antes de acabar, espia só. Rolou um rápido treino tático em campo reduzido antes do fechamento dessa reportagem. E deu para ver que o zagueiro Antônio Carlos entrou de titular no lugar do Tolói na defesa. O Fabrício foi escalado de novo com Wellington na cabeça de área.
E o Evangelista, ele mesmo, o Lucas Evangelista, do meio para frente, para auxiliar o Oswaldo. E o São Paulo, embora vai fazer essa maratona de jogos aí, 4 jogos em 8 dias, nem todos os jogadores jogarão, porque vai ter aquele que não vai arrumar suspensão, outros vão arrumar contusão. É igual mais ou menos homem público, não cumpre o que combina, não é? Marcelo Barbieri e Eneida Toledo. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Com o futebol que apresentou nos últimos jogos, o Corinthians passa pelo Grêmio na Copa do Brasil? Sim ou não? Não, 55,5%. O programa de hoje termina por aqui. Você fica agora com o Jornal da Gazeta. Um beijo, tchau. Até daqui a pouco, então. Estarei em Águas de Lindóia, sábado e domingo. Tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento